Meu nome é Helena, tenho 38 anos e levei quase todos esses 38 para admitir que tem coisas na minha vida que eu nunca encarei direito. Tem gente que acumula objetos. Eu acumulei assuntos mal resolvidos. Eu nasci numa cidade pequena chamada Luaréu, daquelas cidades em que o barulho mais alto, na maior parte do tempo, é o caminhão do gás ou o cachorro do vizinho. A cidade não é famosa por nada específico. Não tem praia, não tem ponto turístico que apareça em revista, não tem aeroporto, não tem shopping. Tem uma praça, uma igreja, uma escola, uma padaria que abre cedo demais, um bar que fecha tarde demais e um relógio no meio da praça que, por mais tempo do que eu consigo lembrar, mexeu com a minha cabeça. Eu cresci ouvindo a mesma frase. Em dia de festa, o Se você relógio para chegou as até 10 e aqui, já vai 10. clicando no botão de se Quando eu era inscrever pequena, e isso não ativando o parecia só uma sininho frase para que não os adultos perder as repetiam para ter próximas assunto. histórias. Aí você cresce um pouquinho, presta atenção e percebe que não é só conversa fiada. Em dia de festa, ele realmente para. Às 10 e 10, os ponteiros se encostam naquela posição de sorriso aberto e congelam. E como se não bastasse, tem outro detalhe. Em Luaréu, ninguém lembra direito das festas. É sempre a mesma coisa. No dia seguinte, você pergunta e a resposta é padrão. Foi ótimo! Nossa, me diverti tanto! E o que aconteceu? Ah, não sei explicar. Só sei que foi bom. Cada vez que eu ouvia isso, acho que uma parte de mim se irritava. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de detalhes. Se alguém me diz, fui feliz, eu quero saber como, quando, com quem, por quê. E na minha própria memória, acontecia essa mesma coisa. Eu lembrava de cores, de cheiros, de uma música que parecia conhecida, de um vestido que eu gostava, mas não lembrava da sequência dos fatos. Se alguém me pedisse para contar a festa como uma história, eu travava. Era como se eu tivesse alguns pedaços do quebra-cabeça, mas faltassem as peças do meio. Quando eu era criança, isso me incomodava mais do que eu conseguia explicar. Eu tinha a sensação de que alguma coisa importante acontecia nessas festas, em algum ponto da noite, e que aquilo simplesmente escorregava da minha memória. Não era só, ah, esqueci que comi 2 pedaços de bolo. Era um apagão seletivo. Eu lembrava do começo, lembrava de estar voltando para casa, lembrava da minha mãe dizendo: vai dormir, Helena. Mas o meio era nebuloso. Talvez, se minha vida tivesse sido perfeita, eu tivesse deixado isso para lá. Mas a minha vida, como a de quase todo mundo, não foi. Eu fui filha única, não por escolha. Meus pais queriam mais filhos, mas porque a vida decidiu que ia ser só eu mesmo. Meu pai era mecânico. Ele tinha aquelas mãos grandes marcadas de graxa, cheias de arranhões de ferramentas, mas ao mesmo tempo, o toque mais delicado do mundo. Quando eu caía e ralava o joelho, era ele quem fazia o curativo. Minha mãe dizia que tinha nojo de sangue, mas hoje eu sei que era uma forma de esconder a fragilidade. Ela era dura por fora, mole por dentro. Ele era macio por fora, firme por dentro. Juntos se equilibravam. Eu cresci achando que aquilo era o normal. Eu era muito grudada no meu pai. Ele me levava para a praça, me empurrava no balanço, me comprava algodão doce. E sempre que passávamos pelo relógio, ele olhava para cima, como quem cumprimenta alguém conhecido. Uma vez perguntei: pai, você gosta tanto assim desse relógio? Ele respondeu: ele já viu muita coisa, Helena, mais do que a gente imagina. Na época, eu ri e disse: mas ele é um relógio, pai. Ele nem tem olho. Ele sorriu daquele jeito meio melancólico que eu só fui entender muitos anos depois. Tem coisa que a gente vê sem olho, filha. Naquela época, eu achava que ele estava só sendo poético. Hoje eu não tenho tanta certeza. Minha mãe era o oposto. Não tinha muita paciência para mistério de cidade pequena. Para ela, relógio era relógio. Ponto.
Ele parava porque devia ter algum defeito. E ninguém arrumava porque todo mundo estava acomodado. Simples assim. Meu pai respeitava esse jeito dela. E ela respeitava o jeito dele de olhar para as coisas com mais profundidade, digamos. Eu, no meio dos dois, absorvia um pouco de cada. Uma parte de mim acreditava em explicação lógica, outra parte em coisas que não cabiam em explicação nenhuma. Quando eu tinha uns 7, 8 anos, foi a primeira vez que realmente me dei conta de que alguma coisa estava errada com a minha memória das festas. Eu tinha voltado de uma festa da primavera, exausta, feliz, com a sensação de que tinha sido a noite mais divertida da minha vida. No dia seguinte, acordei querendo reviver tudo na cabeça, só que não consegui. Lembrava de ter ido ao salão com minha mãe, dela ajeitando meu cabelo, de eu insistindo para usar um vestido que rodava. Lembrava da ida até a praça, lembrava da música alta no começo, lembrava de ter visto o relógio marcando 9h30 e pouquinho. Depois disso, um borrão. Como se alguém tivesse apagado a parte mais intensa da noite com uma borracha de lápis. Aquilo me deixou com raiva. Eu sempre tive essa coisa de querer segurar a vida pela memória. Talvez porque, no fundo, eu sempre soube que as coisas escapam. Eu fui para o meu quarto, peguei um caderno escolar velho e escrevi uma espécie de manifesto infantil. Com a minha letra torta, escrevi: plano para não esquecer da festa. Olhar para o relógio, não piscar às 10h10. Era uma tentativa patética de controlar algo que eu nem entendia. Mas para uma criança, era a única arma que eu tinha: atenção. Eu não contei isso para ninguém, nem para o meu pai, nem para minha mãe, nem para amigas. Era meu segredo com o relógio. Eu contra ele. Nas festas seguintes, eu fazia o possível para ficar acordada até tarde. Minha mãe sempre foi do tipo que deixa a criança ficar mais tempo se estiver tudo sob controle, então eu aproveitava. Eu ficava ali, com sono, mas teimosa, lutando para não deixar o olho fechar, vigiando a torre. Na minha cabeça, se eu conseguisse ver os ponteiros parando, eu ia entender alguma coisa. Ou pelo menos ia conseguir lembrar. A verdade é que, a maioria das vezes, eu dormia antes de ver qualquer coisa. Ou, se via, a memória não se fixava. Eu só sentia um cansaço enorme, um misto de alegria e exaustão, e depois um buraco. No dia seguinte, a mesma história. Eu sabia que tinha sido bom, mas não sabia contar como. Com o tempo, essa minha guerra com o relógio foi ficando de lado. Vieram outras guerras, com o corpo, com o espelho, com os professores, com as expectativas. Na adolescência, eu comecei a ter certeza de uma coisa. Eu não queria ficar em Luaréu. Eu via as mesmas caras, as mesmas ruas, as mesmas conversas, e sentia um aperto. A sensação de que minha vida ia ser só aquilo me dava desespero. Eu passei a olhar para a cidade com desprezo. E junto com a cidade, coloquei o relógio no pacote. Festas, para mim, viraram mais oportunidade de paquera e menos ritual misterioso. Eu ia, me arrumava, encontrava gente, beijava alguém atrás de alguma barraca, voltava tarde. No dia seguinte, a mesma coisa. Lembrava vagamente de como tinha sido bom, mas não conseguia reconstruir tudo. Ah, é normal. Você bebeu um pouco, estava cansada, eu dizia para mim. Eu própria começava a acabar de criar justificativas racionais para o apagão seletivo. Aí, a vida resolve entrar com o pé na porta. Meu pai ficou doente. Começou com uma tosse que ninguém levava. Depois, um cansaço estranho. Depois, exames. Depois, a palavra que ninguém quer ouvir, mas que um dia bate na porta de quase toda a família: câncer. Eu lembro da expressão do médico, da parede do consultório, do barulho do relógio de pulso dele enquanto ele explicava tudo. É curioso como, em momentos muito importantes, a gente grava detalhes aparentemente inúteis. Eu não lembro exatamente das palavras, mas lembro
do som da caneta dele batendo na mesa. Meu pai tentou ser otimista. Minha mãe tentou ser forte. Eu tentei ser qualquer coisa que não fosse desabar. A partir dali, o tempo começou a andar diferente dentro da minha casa. Tinha o tempo do mundo, relógio, calendário, datas, e tinha o tempo do corpo dele, que era outro. Consultas, remédios, idas e vindas. A oficina ficou mais silenciosa. As ferramentas descansando mais do que deveriam. A casa mais tensa. Eu comecei a ter raiva de tudo. Do cigarro que ele fumou quando era jovem, do sistema de saúde, da cidade ser pequena demais para ter hospital bom, de mim mesma por não poder fazer nada. E sem saber onde colocar essa raiva, eu comecei a direcionar para tudo que estivesse perto. Nessa época, teve uma festa. Eu não lembro exatamente qual. As festas se misturam na memória, como se fossem capítulos diferentes do mesmo livro. O que eu lembro é que muita gente achou que não era hora de festa. A cidade está triste, não é momento, diziam. Outros diziam o contrário. É justamente porque está triste que precisa de festa. Meu pai, com o mau humor de sempre, falou: a vida não pergunta se é uma boa hora para piorar. Por que a festa teria que perguntar se é uma boa hora para acontecer? Ele quis ir. Minha mãe foi contra, claro. Você não tem condição, vai se cansar, vai passar mal. Ele insistiu com uma teimosia tranquila. Eu quero ver o relógio parar de novo. Não sei quantas vezes ainda vou ver. Essa frase, na hora, me irritou, porque eu não queria lidar com a ideia de contagem regressiva. Mas, anos depois, ela ecoa na minha cabeça. A gente foi, devagar. Ele apoiado em mim e na minha mãe. Cada passo parecia medido. A praça, como sempre, cheia. Luzes, música, cheiro de comida. As pessoas vinham falar com ele, com aquele olhar misturado de pena e carinho, que na época eu detestava. Hoje chamei. Eu entendo que era o jeito delas de dizer: a gente está aqui, mesmo sem saber o que dizer. Meu pai escolheu um banco de frente para a torre. Sentou, ajeitou a respiração, olhou para o relógio como quem olha para um velho parceiro. Eu sentei ao lado, fiquei em silêncio, sem saber se falava de coisa boba para distrair ou se respeitava aquele clima de despedida que eu não queria admitir que existia. Em algum momento perguntei, quase sem pensar: pai, por que o relógio para as 10h10? Ele demorou um pouco para responder. Não era só o cansaço físico. Era como se estivesse procurando o jeito certo de traduzir algo que ele sentia, mas talvez nem ele entendesse completamente. Depois de um tempo, ele disse, olhando para frente: talvez seja a hora que a cidade lembra que não é feita só de trabalho, dívida, doença e preocupação. Talvez às 10h10 seja o único momento em que todo mundo, ao mesmo tempo, tira um pouco do peso das costas. Nem que seja sem perceber. Eu não gostei da resposta. Não por ela ser ruim, mas porque ela não era objetiva, não era científica, não resolvia nada. Eu queria um culpado, uma causa, um manual de instrução. Essa coisa de talvez Mihir Ritva. Mas por que a gente não lembra direito depois? Insisti. Ele respirou fundo, tossiu, segurou a minha mão e falou: por que lembrar de todas as tréguas dói, filha? Imagina, você tá num momento difícil. Tem umas horinhas de alívio. Ri, dança, quase esquece do resto. Se no dia seguinte você lembrasse de cada detalhe com precisão, a comparação ia te machucar mais ainda. Então, de algum jeito, a cabeça guarda para a sensação boa, mas desfoca para a imagem. Fica só o eco da alegria. Isso é o que eu acho. Não estou dizendo que é certo, estou dizendo que é o que acontece. Eu fiquei quieta. Não porque concordasse, mas porque não tinha o que responder. Naquela noite, eu não sei dizer se vi o relógio parar ou não. A memória que eu tenho é do sorriso do meu pai, olhando para a torre, como se estivesse fazendo as pazes com alguma coisa. Algum tempo depois disso, ele morreu. Aí,
Tudo ficou com outra cor. A praça, a casa, a cidade inteira. Eu não lembro da primeira festa depois da morte dele. Talvez eu não tenha ido. Talvez eu tenha ido e apagado da minha cabeça. Sei que por muito tempo eu não suportei a ideia de subir naquela praça e ver um banco vazio onde ele tinha estado. A partir daí, minha relação com Luarel mudou de vez. Eu passei a odiar cada canto que me lembrava dele, ou seja, praticamente todos: a oficina, a padaria, a igreja, a praça, o maldito relógio. Enquanto isso, minha mãe fazia o oposto. Se agarrava à rotina como quem se agarra a uma tábua no meio do naufrágio. Quanto mais dor, mais ela se ocupava. Cozinha, limpeza, conversa com vizinha, missa, mercado. Era o jeito dela de não desmoronar. Nós duas, cada uma à sua maneira, estávamos tentando sobreviver. Eu fugindo, ela enfrentando. Nenhuma das duas completamente certa, nem completamente errada. Eu decidi que ia embora. Transformei essa decisão em objetivo de vida. Estudar, passar em prova, arrumar bolsa, sair da cidade. Nada de muito original. É a história de quase todo jovem de cidade pequena que acha que a vida de verdade só acontece lá fora. Na minha cabeça, ir embora significava deixar para trás não só a cidade, mas a dor também. Era um raciocínio infantil, mas na época fazia sentido. E de certo modo, eu consegui. Fui, estudei, trabalhei, morei em outro lugar. Construí uma vida com outros problemas, outras paisagens, outros relógios que não paravam às 10h10. O que eu não sabia ainda é que tem coisas que não obedecem a CIP. Você muda de cidade, mas certas coisas vêm na bagagem, mesmo se você tentar viajar só com mala de mão. Quando eu fui embora de Luarel, eu tinha uma certeza: eu nunca mais ia olhar para trás. Naquele momento, a cidade era só um lugar de dor, de memórias que eu não queria ter, de um relógio que me lembrava de coisas que eu não entendia. Eu queria distância, distância física, emocional, mental. Eu queria ser outra pessoa em outro lugar, com outra história. Eu consegui, pelo menos por um tempo. A primeira vez que eu entrei num ônibus e vi a placa Saída de Luarel no retrovisor, eu senti um alívio tão grande que quase chorei. Não era tristeza de ir embora. Era alívio de estar finalmente fugindo de algo que eu não sabia como enfrentar. A vida lá fora começou devagar. Faculdade, república, aulas, provas, noites mal dormidas, amizades rápidas, relacionamentos que começavam e terminavam antes de virar rotina. Eu me agarrei àquilo como quem se agarra a uma tábua de salvação. Se eu ficasse ocupada, se eu não parasse para pensar, talvez a dor ficasse para trás. No começo, funcionou. Eu me convenci de que estava construindo uma vida de verdade. Tinha emprego, tinha amigos, tinha uma rotina que não incluía praça, relógio, festa, saudade. Mas, como sempre acontece, a vida não é só o que a gente escolhe. Ela também é o que insiste em aparecer, mesmo quando a gente não quer. Eu comecei a perceber que, de vez em quando, alguma coisa me trazia de volta para Luarel, mesmo sem querer. Um cheiro de bolo de fubá no café da manhã da República. Uma música que tocava num bar qualquer. Uma conversa sobre família que me fazia lembrar do jeito da minha mãe de mexer o café. Um silêncio no meio de uma festa que me lembrava do silêncio que ficou na casa depois que meu pai morreu. Eu fingia que não era nada. É só saudade boba, eu dizia para mim mesma. É só cansaço. Mas lá no fundo, eu sabia que não era só isso. Eu estava fugindo de uma parte de mim mesma. E quanto mais eu corria, mais essa parte me seguia, como uma sombra teimosa. Os anos foram passando. Eu me formei, arrumei um emprego estável, virei professora de literatura. Comecei a dar aula para adolescentes que, assim como eu um dia, sonhavam em ir embora da cidade deles. Eu via nos olhos deles a mesma impaciência,
a mesma vontade de ser alguém em outro lugar. E às vezes eu sentia vontade de dizer: cuidado. Às vezes a gente troca de endereço, mas a dor vem junto. Mas eu nunca dizia. Eu só dava aula, corrigia a prova, fingia que estava tudo resolvido. A verdade é que, por fora, eu estava bem. Por dentro, eu tinha uma sensação estranha de que estava vivendo uma vida em modo de espera. Como se estivesse sempre aguardando alguma coisa acontecer para só então começar a viver de verdade. E nesse modo de espera, eu tive vários quase relacionamentos. Gente que entrava e saía da minha vida sem deixar muita marca. Nada profundo, nada que me fizesse parar para pensar se valia a pena lutar. Até que um dia, o telefone tocou. Era minha mãe. A voz dela estava diferente, mais frágil, mais cuidadosa. Ela nunca foi de dramatizar então quando ela falou: Helena, acho que você devia vir ver sua mãe. Eu entendi que não era só um convite. Eu perguntei o que estava no sal acontecendo. Ela tentou disfarçar, disse que era besteira, que eu não precisava se preocupar. Mas eu conhecia minha mãe. Eu sabia quando ela estava segurando a emoção. No fim, ela confessou: eu tô sentindo sua falta, Lensana. A casa tá muito grande sozinha. E eu tô ficando velha. Não quero te perder de novo. Aquilo doeu. Não porque ela estava pedindo, mas porque ela estava admitindo que precisava. Minha mãe nunca foi de pedir. Ela sempre foi do tipo que resolve sozinha. Eu desliguei o telefone e fiquei um tempo olhando para a parede do meu apartamento, ouvindo o silêncio. E pela primeira vez eu me perguntei: o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha construído uma vida fora, mas naquele momento ela parecia muito mais vazia do que eu queria admitir. Eu tinha fugido da dor, mas no processo tinha deixado para trás também as coisas boas, a presença, o cuidado, a história. Então eu comecei a planejar a volta. Não foi uma decisão fácil. Eu tinha medo. Medo de encarar a cidade, a praça, o relógio, a casa, a saudade do meu pai, a relação com minha mãe, as lembranças que eu não queria ter. Mas ao mesmo tempo, eu sentia que, se eu não voltasse, ia passar o resto da vida me perguntando: e se? Eu pedi transferência para a escola de Luarel. Falei com a diretora, expliquei minha situação, contei que era da cidade, que queria voltar. Ela topou. A cidade precisa de gente que conhece a alma dela, ela disse. Eu arrumei a mala. Dessa vez não era só roupa, era também coragem, medo, dúvida, esperança. No dia da viagem, eu sentei no ônibus e olhei para trás, para a cidade onde eu tinha morado por tantos anos. E, pela primeira vez, eu entendi que estava voltando não porque tinha fracassado lá fora, mas porque, talvez, eu só precisasse de coragem para encarar o que ficou para trás. Quando o ônibus entrou em Luarel, eu senti aquele desconforto familiar de novo. Tudo era igual e diferente ao mesmo tempo. As casas tinham mais pintura. As árvores estavam maiores. Algumas lojas tinham mudado de dono, mas a essência estava lá. Eu desci, minha mãe me esperava, me abraçou com aquele jeito meio duro, meio tímido. E naquele abraço, eu senti que estava voltando para casa de verdade. Nos primeiros dias, eu tentei me ocupar. Arrumar o quarto, organizar documentos, acertar a papelada da escola. Mas, inevitavelmente, eu comecei a circular pela cidade. E, inevitavelmente, eu passei pela praça. O relógio estava lá, parado, marcando a hora certa, como se nada tivesse acontecido nesses anos todos. Eu fiquei olhando para ele sem saber o que sentir. Raiva, medo, curiosidade, talvez um pouco de cada. Foi nesse dia que eu encontrei o Gabriel. Ele estava sentado num banco lendo um livro. Quando me viu, levantou os olhos, sorriu e disse: Você voltou. Eu respondi: Voltei, sem saber o que mais dizer. A gente começou a conversar. Ele me contou que tinha ficado em Luarel, que tinha virado dono de uma pequena livraria perto da escola,
que tinha tentado ir embora, mas que a cidade não deixou. Como assim não deixou? Eu perguntei. É que tem gente que nasce com o endereço tatuado na alma, ele respondeu sério. E tem gente que só percebe isso quando tenta sair. Eu não respondi nada, só ouvi. Com o tempo, eu entendi que Gabriel era diferente. Ele não era só um cara que ficou. Ele era alguém que escolheu ficar. Alguém que olhava para a cidade com atenção, que registrava as histórias, que se importava com o relógio, com as festas, com as pessoas. Ele me contou que, ao contrário da maioria, ele lembrava de muita coisa das festas. Não tudo, claro, ele dizia, mas lembro de detalhes. De gente que chorou, de gente que riu, de gente que dançou sozinha, de gente que se reencontrou. Eu acho que se ninguém lembrar, a história some. Aquilo mexeu comigo, porque até então eu achava que esquecer era uma defesa. Mas Gabriel me fez pensar que, às vezes, lembrar é um ato de coragem. Eu comecei a perceber que, ao fugir, eu tinha deixado de ser protagonista da minha própria história. Eu tinha deixado que a dor, o medo e o relógio decidissem por mim. E agora, de volta, eu tinha uma escolha: continuar fugindo ou finalmente encarar. Eu decidi encarar. Depois que eu decidi encarar, as coisas começaram a mudar, mas não do jeito que eu esperava. Não foi um filme, não foi um estalo mágico. Foi mais como abrir uma porta que estava trancada há muito tempo e sentir o ar entrar aos poucos, devagar, trazendo cheiros antigos, poeira e também algo de novo. Eu comecei a frequentar mais a livraria do Gabriel. No começo, era só para ter um lugar para sentar, tomar um café, fingir que estava lendo enquanto observava a cidade passar pela janela. Mas, com o tempo, a gente foi conversando mais. Gabriel não era do tipo que fazia perguntas óbvias. Ele não perguntava: "E aí? Tá gostando de estar de volta?" Ele perguntava: "O que você está sentindo quando passa na frente da casa do seu pai?" Ou "Você ainda lembra do cheiro da oficina?" Ou "Qual foi a primeira coisa que você pensou quando viu o relógio parado numa festa anos atrás?" No começo, eu ficava na defensiva. Não sei, não lembro, não importa. Mas ele era paciente e, com o tempo, eu comecei a perceber que, quando eu respondia de verdade, a dor vinha sim, mas junto vinha também um alívio estranho. Como se, ao falar, eu estivesse tirando um peso que estava guardado há anos. Numa dessas conversas, ele me mostrou uma coisa que me marcou: um caderno antigo, cheio de anotações, desenhos do relógio, pequenas histórias de festas, nomes de pessoas, frases que ele ouviu, cenas que ele viu. "Eu nunca quis ser o guardião do relógio", ele disse, folheando as páginas. "Só não queria que a memória daqui sumisse, porque se a gente esquece, a gente perde a gente mesmo." Eu peguei o caderno nas mãos, folheei, vi desenhos de crianças correndo, de casais dançando, de velhos conversando. Tinha até anotações sobre o clima, sobre a cor do céu, sobre o jeito que a luz batia na torre em certas horas do dia. "Você lembra de tudo isso?" eu perguntei. "Não de tudo", mas ele respondeu. "Mas eu tento guardar o que dá, porque para mim, lembrar é um jeito de honrar." Aquilo mexeu comigo, porque até então eu achava que lembrar era só sofrer de novo. Mas Gabriel me fez pensar que lembrar também pode ser um ato de respeito, de gratidão, de amor. Eu comecei a fazer o mesmo. Peguei um caderno novo e passei a anotar coisas pequenas. O jeito que minha mãe prepara o café, o som do sino da igreja, uma frase que ouvi na praça, o cheiro da chuva na terra batida. No começo era só para me ocupar, mas com o tempo eu percebi que, ao escrever, eu estava resgatando pedaços de mim mesma que eu tinha deixado para trás. E enquanto eu fazia isso, a cidade começou a me olhar de outro jeito. As pessoas, aos poucos, passaram a me tratar não mais como a Helena que foi embora e voltou,
mas como a Helena. Eu voltei a dar aula na escola onde estudei. Os alunos eram curiosos, perguntavam sobre minha vida fora, sobre por que eu tinha voltado. Eu respondia com sinceridade, sem romantizar. Porque eu precisava encarar algumas coisas, eu dizia. E porque, às vezes, a gente só entende para onde vai quando olha para onde veio. Eles não entendiam tudo, claro, mas eu via nos olhos de alguns deles que a semente tinha sido plantada. Enquanto isso, a relação com minha mãe foi mudando. A gente começou a falar mais, a abrir portas que estavam trancadas há anos. Numa tarde, enquanto lavávamos louça juntas, ela me contou algo que eu nunca tinha ouvido. Sabe, Helena, depois que seu pai morreu, eu achava que não ia aguentar. Mas nas festas, por algumas horas, eu conseguia esquecer a dor. Não era porque eu queria, era porque eu precisava. Era como se a cidade me desse um respiro. Eu ouvi em silêncio, sentindo a água fria nas mãos e uma coisa quente no peito. E eu sei que você acha que eu não ligo, que eu sou dura, ela continuou. Mas eu só aprendi a sobreviver assim. E às vezes, eu olhava para o relógio e pensava: mais uma trégua, só mais uma. Naquele momento, eu entendi minha mãe de um jeito que nunca tinha entendido antes. Ela não era insensível. Ela era forte, do jeito dela. E às vezes, a força ela é só uma forma de não desmoronar. Eu abracei ela sem dizer nada, e pela primeira vez senti que estávamos realmente juntas, não só dividindo o mesmo teto. Enquanto isso, a cidade se preparava para a próxima grande festa, a festa da primavera. Dessa vez eu não tive medo. Eu sabia que às 10h10 o relógio ia parar. Eu sabia que, para muita gente, a memória ia ficar meio embaçada depois. Mas, para mim, eu tinha feito uma escolha diferente. Eu decidi que naquela festa, eu não ia lutar contra o esquecimento. Eu ia viver o momento, sentir tudo. E depois, se algo escapasse, tudo bem. Mas o que eu pudesse segurar, eu ia segurar. No dia da festa, eu me arrumei sem pressa. Vesti um vestido que minha mãe tinha guardado para mim, um que eu usava quando era adolescente. Ele ficou um pouco apertado, mas eu não liguei. Era como se eu estivesse vestindo uma parte de mim que tinha ficado para trás. Cheguei cedo na praça. Gabriel já estava lá com um sorriso que dizia: "Eu sabia que você viria." "Pronta para encarar o relógio de novo?" ele perguntou. "Mais do que nunca", eu respondi. A festa foi acontecendo e pela primeira vez eu não estava tensa. Eu dancei, conversei, ri, comi, ouvi música, senti o vento, olhei para a lua. Eu estava presente. Quando o relógio marcou 10h10, eu olhei para ele, vi os ponteiros parando e senti aquela leveza no ar de novo. Mas dessa vez, eu não tentei lutar contra. Eu só senti. E ao meu lado, Gabriel disse, baixinho: "Sabe, Helena, eu acho que o relógio não pra gente não esquecer, mas pra gente lembrar que pode respirar." Eu olhei para ele, e naquele momento eu entendi. O relógio não era inimigo. Ele era um lembrete de que a vida tem pausas, de que a gente pode sim tirar o peso das costas por algumas horas, de que às vezes esquecer é um ato de sobrevivência. Mas também entendi que lembrar é um ato de coragem. Naquela noite, eu não tentei segurar tudo, mas eu segurei o que importava. O sorriso da minha mãe, o abraço de uma amiga antiga, a sensação do vento na pele, a voz do Gabriel dizendo: "Você tá aqui." No dia seguinte, eu acordei com a cabeça leve. Lembrei de mais coisas do que costumava lembrar. E, mesmo o que eu não lembrava, não me incomodava mais. Porque eu tinha entendido que a memória não é só o que a gente guarda na cabeça. É o que a gente sente no corpo, no coração, na alma. E agora, eu estava pronta para seguir em frente, sem fugir, sem medo, sem precisar controlar tudo. Eu sou Helena, tenho 38 anos, e se tem uma coisa que eu aprendi é que a gente não escolhe só o que vai lembrar. A gente escolhe também
o que vai tentar não esquecer. E hoje, eu tento não esquecer que, às vezes, a trégua é necessária, que a pausa é importante e que, mesmo nas cidades pequenas, nas festas meio esquecidas, nos relógios parados, existem histórias que valem a pena ser contadas, mesmo que seja só para a gente mesmo ouvir. Roteiro, bloco 4, expandido, fechamento da história da Helena. Depois daquela festa da primavera, eu entendi que a reconciliação com Luarel não era um evento, era um processo. E como todo processo, ele não acontece em linha reta. Tem avanço, tem recuo. Tem dias em que você acorda achando que entendeu tudo e outros em que você se pergunta se não estava melhor antes, quando fingia que nada daquilo existia. Mas mesmo assim, eu segui. Com o tempo, eu passei a ver o relógio da praça de um jeito diferente. Ele deixou de ser um inimigo, um mistério, um símbolo de tudo que eu não entendia. Ele virou um companheiro, um lembrete de que a vida, às vezes, precisa parar para a gente conseguir respirar. Eu comecei a participar das festas de verdade. Não só ir, mas estar ali. Conversar com as pessoas, ouvir as histórias, rir das piadas ruins, dançar mesmo sem saber o passo, deixar o vento bater no rosto e aceitar que sim, algumas coisas iam escapar da memória. Mas o que ficasse, ficaria com mais intensidade. Eu passei a entender que o esquecimento das festas não era uma falha, nem uma fraqueza. Era um acordo silencioso da cidade com ela mesma. Um jeito de permitir que, por algumas horas, a gente pudesse ser leve, mesmo que depois tivéssemos que voltar a carregar nossos pesos. E ao entender isso, eu comecei a me perdoar por ter fugido. Porque, no fundo, eu só estava tentando sobreviver. E, às vezes, sobreviver significa correr. Mas, em algum momento, a gente precisa parar de correr e começar a caminhar de volta para si mesmo. Minha relação com minha mãe foi mudando, aos poucos. A gente passou a conversar mais sobre o passado, sobre meu pai, sobre as festas, sobre as coisas que a gente não disse enquanto ele estava doente. Numa dessas conversas, ela me contou algo que nunca tinha dito antes. Seu pai sempre dizia que o relógio era o coração da cidade, que enquanto ele estivesse parando nas festas, Luarel ainda teria fôlego para continuar. Eu ouvi aquilo e senti um nó na garganta, porque pela primeira vez eu entendi que meu pai não via o relógio como um defeito, mas como um sinal de vida, de que, apesar de tudo, a cidade ainda pulsava. Eu passei a visitar o túmulo dele com mais frequência, não para pedir nada nem para chorar, apenas para sentar, ficar um tempo em silêncio e lembrar. Lembrar do jeito que ele ria, do jeito que ele me ensinava a trocar pneu, do jeito que ele olhava para o relógio como se estivesse cumprimentando um velho amigo. E, em cada visita, eu sentia que ele estava ali, não como fantasma, mas como memória viva, como parte de mim. Com Gabriel, as coisas também foram se ajeitando. A gente passou a se encontrar mais, não só na livraria, mas na praça, nas festas, em caminhadas sem rumo. Ele nunca me pressionou a nada, apenas esteve ali como sempre esteve. Numa noite, depois de uma dessas caminhadas, ele me perguntou do nada: "Você acha que se o relógio não parasse, a gente lembraria mais das festas?" Eu pensei um pouco antes de responder. "Talvez", eu disse, "mas acho que não seria a mesma coisa. Acho que a graça para muita gente é justamente poder esquecer um pouco. Poder ser leve sem ter que se lembrar depois do peso que a gente carrega." Ele sorriu, e eu entendi que ele concordava. "E você?" ele perguntou. "Você quer lembrar de tudo?" Eu respirei fundo. "Não", eu respondi. "Eu não quero lembrar de tudo. Eu só quero lembrar do que importa. E para isso, eu não posso mais fugir." Ele segurou minha mão, e naquele gesto, eu senti que estava finalmente em casa. Com o tempo, eu passei a ver as festas como um presente. Um presente que não precisa ser lembrado em todos os detalhes para ser valioso. Um presente que pode ser sentido,
vivido e depois guardado como uma sensação, um cheiro, um sorriso. Eu passei a entender que o relógio não para apagar, mas para dar espaço, para permitir que a gente respire, que a gente sinta, que a gente viva, mesmo que só por algumas horas, sem o peso do passado e sem a ansiedade do futuro. E poxa, dizer hoje, quando alguém me pergunta por que o relógio da Praça de Luarel para as 10h10 em dia de festa, eu não dou uma resposta pronta. Eu digo que é porque a cidade aprendeu a criar suas próprias tréguas, que às vezes a gente precisa parar o tempo para conseguir continuar. E se me perguntam se eu acho isso certo, eu digo que não sei, mas que para mim foi o suficiente para eu parar de fugir. Eu sou Helena, tenho 38 anos. E se tem uma coisa que essa eu aprendi é que a gente não escolhe só o que vai lembrar. A gente escolhe também o que vai tentar não esquecer. E hoje, eu tento não esquecer que, mesmo nas cidades pequenas, nas festas meio esquecidas, nos relógios parados, existem histórias que valem a pena ser contadas. E que, às vezes, a maior história de todas é a que a gente conta para si mesmo. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que a gente faz na vida é admitir que fugiu, porque é muito mais confortável dizer que não era para ser, que foi melhor assim, que a vida levou cada um para o seu lado. Mas quando eu olho para trás, para o que eu fiz com Luarel, eu não consigo usar essas frases prontas. Eu fugi. Simples assim. Eu fugi da cidade, fugi da dor, fugi do relógio, fugi da minha mãe, fugi da menina que eu fui. E durante muito tempo deu certo. Até que não deu mais. Eu me lembro bem do primeiro ano morando fora. A sensação de encantamento com coisas que hoje me parecem banais. Ter um shopping a meia hora de ônibus, pegar um cinema à noite num dia de semana, ter 3 supermercados grandes num raio de 5 quilômetros. Gente que não sabia nada da minha vida, que não conhecia meu pai, que nunca me viu na praça, que não sabia que eu tinha enterrado um pedaço de mim aos 18 anos. Era libertador. Eu adorava sair e não ser a filha do fulano que morreu de câncer. A menina que sempre ficava séria no canto da praça, a Helena de Luarel. Eu era só Helena, pronto. Eu não falava da cidade. Se alguém perguntava de onde eu era, eu respondia seco, interior, e mudava de assunto. Era como se dizer Luarel, em voz alta, abrisse uma porta que eu estava decidida a manter trancada. Na faculdade, eu era aquela aluna responsável, que entregava tudo em dia, que lia mais do que o professor pedia, que fingia estar bem resolvida. Ninguém ali sabia que, às vezes, eu acordava no meio da noite escutando, na minha memória, o barulho distante de uma música de festa de rua, o cheiro de milho cozido, o som da torre batendo uma hora qualquer. Eu sufocava isso. Não é nada, é só nostalgia. Nostalgia é uma palavra que a gente usa muito fácil para disfarçar saudade não resolvida. Aí vieram os relacionamentos. Uns poucos que duraram meses, outros que mal passaram de semanas. Eu sempre encontrava um motivo para sair. Ou o cara era superficial, ou era carente demais, ou era enrolado, ou não entendia meu jeito. E tinha os que eram bons, eram maduros, eram sinceros. Mas eu também achava um jeito de terminar. Demorei para perceber que o problema não era falta de homem decente na praça. Agora pá, a praça era outra, mas o padrão continuava. O problema era que eu não queria me expor completamente, porque me expor significaria contar uma história que eu não suportava revisitar. Numa dessas tentativas, eu namorei um cara chamado Marcelo. Ele era gentil, engraçado, cuidadoso. Tinha a mania irritante de querer me entender demais. Mas tirando isso, era bom. Um dia, estávamos deitados no sofá, vendo um filme qualquer, e ele disse: "Você nunca fala da sua família. Você fala por cima, dá um resumo, mas nunca entra em detalhe. Por quê?"
Eu respondi com alguma piadinha boba. Tentei desviar. Ele insistiu. Eu não tô pedindo para você me contar coisas se não quiser, mas eu sinto que tem uma parte de você que fica sempre trancada. E se você continuar trancando tudo, vai chegar uma hora em que não vai sobrar espaço para nada entrar. Na hora que eu fiquei com raiva. Achei invasivo, achei dramático. Hoje, ao ver só o mar, eu vejo que ele estava certo. Eu terminei com ele alguns meses depois, com uma desculpa vaga de que não sentia a mesma coisa. Talvez fosse verdade. Talvez eu simplesmente não conseguisse sentir mais do que um certo tanto, por medo de abrir demais e tudo cair para fora. Enquanto isso, minha mãe continuava em Luaréu, vivendo a vida dela. No telefone, nossas conversas giravam em torno de coisas práticas: saúde, contas, a horta no quintal, as fofocas da rua, previsão do tempo. De vez em quando ela perguntava: Quando você vem? Eu dizia: Nas férias, mãe, o trabalho tá puxado. Às vezes ia, às vezes adiava. E o relógio? Ele continuava lá, parando às 10h10, em festas que eu não via, em noites que eu fingia que não existiam. Até que a vida resolveu que eu não ia poder adiar essa conversa para sempre. Teve um dia em que eu saí da escola cansada, depois de uma reunião interminável. Sentei num banco na praça da cidade onde eu estava morando e fiquei observando as pessoas. Era uma praça bonita, bem cuidada, com um relógio digital enorme no alto de um prédio comercial, mostrando a hora, a temperatura e propaganda de loja. Preciso, frio, funcional. Eu olhei para aquele relógio e, sem querer, pensei: pelo menos esse não para às 10h10. E na mesma hora, um gosto amargo subiu na boca, um misto de ironia e saudade. Eu percebi que eu estava comparando, que mesmo longe, mesmo fingindo que não ligava, Luaréu ainda era referência de alguma coisa dentro de mim. Pouco tempo depois, veio a ligação da minha mãe, aquela em que a voz dela tremia um pouco mais. Ela não disse: "Vem urgente". Ela disse: "Eu tô ficando velha, Helena". E para uma mãe como a minha, admitir isso era quase um pedido explícito de ajuda. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei rolando na cama, pensando em tudo que eu tinha construído longe dali. Um trabalho estável, uma rotina, alguns amigos, uma vida relativamente organizada e, ao mesmo tempo, uma sensação persistente de que faltava alguma coisa. Eu tentei ser racional. Fiz listas na cabeça, motivos para ficar, estabilidade, estrutura, distância segura dos fantasmas. Motivos para voltar: minha mãe, a sensação de dívida com a menina que eu fui, a vontade que eu não queria admitir de entender de verdade o que aquele relógio representava. No fim, não foi uma lista que decidiu, foi uma frase. Uma frase que me veio do meu pai, da memória dele naquela noite. Tem coisa que a gente pode adiar, tem coisa que, se você adia demais, quando decide encarar, já é tarde. Eu não queria que fosse tarde com a minha mãe. Eu já tinha deixado ser tarde com meu pai em alguns aspectos. Conversas que eu não tive, abraços que eu não dei, coisas que eu deixei para depois e o depois não veio. Eu não queria repetir isso. No dia seguinte, eu pedi transferência na escola. Expliquei que precisava voltar para minha cidade de origem por causa da família. A diretora me olhou com um misto de compreensão e pena. Compreensão pela justificativa. Pena porque, no fundo, ela sabia que eu estava abrindo mão de uma certa vida de cidade média, que muita gente demora para conseguir. Quando eu entrei no ônibus de volta para Luaréu, anos depois, a sensação foi completamente diferente da primeira vez que eu tinha ido embora. Naquela época, eu tinha alívio. Dessa vez, eu tinha medo. Medo de chegar na praça e ver tudo igual. Medo de ver tudo diferente. Medo de não sentir nada. Medo de sentir demais. Quando o meu ônibus entrou na avenida principal e eu vi ao longe a torre do relógio, um nó se formou na minha garganta. Eu não sei se era saudade, raiva, tristeza, expectativa ou tudo junto.
Minha mãe me esperava na rodoviária, menor, mais curvada, com mais rugas, mas com o mesmo jeito direto de sempre. Ela me abraçou com força. Eu senti o cheiro do perfume barato que ela sempre usou e pensei: eu tô em casa. Nos dias seguintes, eu fiz o que sempre faço quando estou com medo. Me ocupei, arrumei o quarto, organizei livros, fui à escola conhecer a equipe, planejei aulas, ajudei minha mãe a resolver coisas. Tudo menos fazer o caminho até a praça. Até que, num fim de tarde, não teve como adiar. Eu precisava ir ao centro resolver um negócio de documento. E para chegar lá, eu teria que passar pela praça. Eu fui, devagar. Cada passo parecia uma conversa com uma parte do meu passado. Quando a torre apareceu inteira na minha frente, foi como se eu tivesse finalmente encarado alguém que eu vinha evitando há anos. O relógio marcava um horário qualquer de tarde. 3 e alguma coisa. As pessoas passavam, os carros vinham e iam. O mundo parecia seguir indiferente. Eu parei. Fiquei olhando. Eu esperava sentir raiva ou vontade de chorar. Mas naquele momento, o que eu senti foi cansaço. Um cansaço de ter carregado aquilo sozinha tanto tempo. E foi ali, parada na praça, que ouvi uma voz atrás de mim. Ele ainda te incomoda? Eu virei e vi o Gabriel. Mais velho, cabelo com uns fios brancos. O mesmo olhar atento. Você ainda lembra disso? Eu perguntei. Lembro, ele respondeu. Eu lembro de você pequena, séria, olhando para o relógio como se estivesse esperando ele te devolver alguma coisa. Lembro de você adolescente, irritada, dizendo que odiava esse circo de festa sem memória. Lembro de você indo embora sem olhar para trás. Eu não sabia se ria, se pedia desculpa, se fingia que não era comigo. No fim, eu fiz o que dava para fazer. Respirei fundo. Eu tô de volta, eu disse. Eu tô vendo, ele respondeu. E eu tô aqui desde sempre. A frase era simples, mas bateu fundo. Porque por mais que eu tivesse fugido, tinha gente que ficou. Gente que viu a cidade mudar, gente que viu o relógio parar ano após ano, gente que viveu as mesmas dores e alegrias sem sair correndo. A partir desse dia, a praça deixou de ser terreno proibido. Virou ponto de passagem. Depois, ponto de encontro. E com o tempo, quase um confessionário a céu aberto. Eu passei a ir até lá em horários diferentes. De manhã, quando os idosos caminham devagar em volta do coreto. À tarde, quando as crianças saem da escola. No fim da tarde, quando o céu começa a mudar de cor. À noite, quando a praça fica mais silenciosa. Em cada horário, eu sentia o relógio de um jeito diferente. De manhã, ele parecia mais tranquilo. À tarde, mais distraído. No começo da noite, mais atento. Mas era nas festas que ele revelava o que tinha de mais profundo. E agora que eu estava de volta, eu sabia que, cedo ou tarde, ia ter que enfrentar isso de frente. A primeira festa depois da minha volta foi uma festa menor, de bairro. Não tinha o mesmo peso da festa da primavera, nem da festa do padroeiro. Mas já foi um teste. Eu fui com minha mãe. Ela se arrumou, passou batom, colocou um vestido que eu não via nela há anos. Ela parecia mais leve, quase animada. Chegando lá, eu senti um misto de déjà-vu e estranheza. As barracas, a música, as vozes, tudo muito familiar, mas eu era outra. Eu procurei o relógio, quase sem perceber. Ele não era o protagonista naquela festa, mas a presença dele, lá no fundo, ainda marcava. Conversei com algumas pessoas, revi professores, ouvi histórias de gente que eu não lembrava mais do nome, mas lembrava do rosto. Enquanto isso, o tempo foi andando. 9 horas. 9h30. Meu corpo inteiro sabia o que vinha. Era como um reflexo condicionado. Às 10h10, alguma coisa ia acontecer. Quando o ponteiro dos minutos se aproximou do 10, eu senti aquela velha mistura de ansiedade e curiosidade. Mas dessa vez,
Eu não era mais a menina que queria lutar contra o relógio. Eu era a mulher que queria entender o que ele representava. Às 10h10, ele parou, simples, silencioso, e com ele, algo pareceu se soltar no ar. Eu olhei em volta. As pessoas não mudaram de cor, não flutuaram, não começaram a falar em outra língua, mas os rostos ficaram um pouco mais relaxados. As conversas começaram a ter mais risada, os abraços a durar um pouco mais. Eu senti um alívio estranho, que não era só meu. Era como se, por alguns minutos, as preocupações tivessem sido colocadas num pote, guardadas num canto, para serem retomadas depois. E naquele momento, eu entendi uma coisa que meu pai tinha tentado me dizer, anos atrás, naquela festa em que ele foi doente, sentado no banco olhando para a torre, que a vida, às vezes, precisa de intervalos. Não é que o problema desapareça. Ele fica ali me esperando. Mas a gente precisa, de vez em quando, de um intervalo para lembrar que não é só dor, nem só obrigação, nem só peso. Depois dessa festa, eu não tentei, no dia seguinte, lembrar de cada detalhe. Eu não me sentei na cama irritada tentando reconstruir a noite. Eu só me fiz uma pergunta: o que ficou? E a resposta foi simples. Ficou a lembrança da minha mãe rindo de algo que nem era tão engraçado. Ficou a imagem de uma menina dançando sozinha, sem vergonha de nada. Ficou a sensação de ter pertencido àquele momento. Isso foi o bastante. A partir daí, Luarel deixou de ser só cenário e virou história de novo. Minha história. Eu continuei frequentando a livraria do Gabriel, continuei ouvindo as histórias que ele guardava, continuei escrevendo as minhas. Comecei a falar mais claramente sobre meu pai nas aulas. Quando o assunto era memória, quando o assunto era perda, quando algum texto pedia, não como vítima, mas como alguém que entendeu que a dor faz parte do pacote da vida. E pouco a pouco, eu fui percebendo que minha fuga tinha um motivo sim, mas que minha volta tinha outro, mais forte. Eu não queria mais viver um roteiro pela metade. Hoje, quando eu me sento em frente à câmera para contar isso, eu não estou falando só de um relógio. Eu estou falando de tudo que a gente joga para debaixo do tapete e acha que o tempo vai dar conta. Às vezes dá, às vezes não. Eu fugi de Luarel achando que o tempo ia apagar certas coisas. Não apagou, só adiou. E quando eu voltei, eu descobri que, enquanto eu estava tentando esquecer, a cidade seguiu criando suas próprias formas de lembrar e de descansar. O relógio para as 10h10. As pessoas riem, dançam, esquecem um pouco. No dia seguinte, acordam, retomam a vida, com algo leve no corpo que elas não conseguem explicar direito. Eu não sei se isso é magia, se é sugestão, se é coletivo, se é espiritual, se é psicológico. E para ser sincera, hoje isso importa menos do que já importou. O que importa para mim é que eu aprendi a respeitar isso, em mim e nos outros. Eu aprendi que tem gente que precisa esquecer um pouco da própria dor para funcionar. E que, em vez de julgar, às vezes é melhor aceitar que esse é o modo de sobrevivência delas. Mas eu também aprendi que tem coisa que a gente não pode esquecer para sempre. Porque se esquecer demais, a gente se perde. Então hoje, eu faço um meio termo. Eu vivo as festas, eu deixo o relógio parar, eu deixo a trégua me alcançar. Mas depois eu escrevo. Nem que seja 3 linhas, nem que seja só uma frase. Ontem dancei com minha mãe. Ontem vi Gabriel rir de verdade. Ontem, por 2 horas, eu não senti culpa de ser feliz. Às vezes, isso é tudo que eu consigo guardar, mas é o suficiente para mim. Se você me perguntar agora, olhando nos meus olhos, se eu me arrependo de ter ido embora, eu vou ser honesta. Não. Na época, eu fiz o que eu sabia fazer. Eu não estava pronta para ficar. Mas se você me perguntar se eu me arrependo de ter demorado tanto para voltar, aí a resposta é diferente. Eu me arrependo um pouco, sim. Eu queria ter voltado antes. Ter tido mais tempo com minha mãe nessa nova fase.
Ter tido mais tempo para viver as festas de outro jeito. Ter tido mais tempo para olhar para o relógio sem raiva. Ainda assim, eu escolho olhar mais para o que eu tenho do que para o que eu perdi. Eu tenho minha mãe aqui ainda. Eu tenho o Gabriel. Eu tenho a cidade. Eu tenho as festas. Eu tenho o relógio. Eu tenho a mim mesma inteira. Pela primeira vez em muito tempo. Meu nome é Helena. Tenho 38 anos. E se você chegou até aqui me ouvindo falar, eu quero te dizer uma coisa só. Se tem algo que você jogou para longe, um lugar, uma pessoa, uma parte de você, porque doía demais encarar, saiba que fugir resolve por um tempo. Mas voltar, um dia, pode ser o começo de uma paz que você nem imagina. O relógio da minha cidade para as 10h10 em dia de festa. Por muito tempo, isso foi um incômodo, um mistério, uma raiva. Hoje Canecer é um lembrete de que até o tempo às vezes precisa de uma pausa e que a gente também tem direito às nossas. O importante é, quando o relógio voltar a andar, você tem que decidir se quer continuar fugindo ou se quer, finalmente, caminhar junto com ele. Eu escolhi caminhar junto. Se você chegou até aqui, já vai clicando no botão de se inscrever e ativando o sininho para não perder as próximas histórias.